Oi pessoal, hoje eu vou ensinar como é que eu fiz essa maquiagem aí que vocês viram no começo do vídeo. E eu comecei passando um hidratante no rosto, em todo o rosto. Esse hidratante ele é bem baratinho e você acha em qualquer farmácia. Eu espalhei, esperei ele dar uma secada. E daí eu sempre começo fazendo minha maquiagem pelos olhos. Então eu aplico a base, você pode estar aplicando base ou corretivo. E eu venho espalhando com a esponjinha molhada. E aí eu comecei aplicando o tom mais escuro que eu vou usar nessa maquiagem. É uma maquiagem bem fácil, não tem essas técnicas difíceis. É só esfumar mesmo, aplicar e esfumar. Então eu comecei aplicando o tom mais escuro que eu vou utilizar, que é tipo um vinho, um vermelho bem escuro. E daí eu vim com o marronzinho dessa paleta. Aí eu esfumei as bordas, tá? Da sombra mais escura que eu tinha aplicado. Apliquei de novo o marronzinho pra ficar mais bonito. Você vai esfumando até você achar que tá tudo ok, tudo bem esfumado, tá? Não entra muito com o pincel na sombra mais escura, senão essa sombra escura vai espalhar e daí vai ficar uma cor só, não vai ter o degradê. E daí eu vim com uma sombra dourada, também da mesma paleta, e vim aplicando em todo esse canto interno do olho, tá? E depois eu vim com um tom de rosa, é um rosa cintilante dessa paleta da Ruby Rose. E vim aí na transição da sombra mais escura com o dourado que eu acabei de aplicar. Só pra fazer essa transição mesmo. Depois eu acho que o dourado não ficou suficiente. Então eu vim com outro dourado de outra paletinha, só que esse dourado ele tem um pouquinho de glitter. Então acho que ficou melhor, né? Ficou mais aceso. Essa é uma paleta da Ruby Rose também. E o olho já tá pronto, gente. É só isso, viu? Bem fácil. A gente também não usou muitas cores e foi fácil de fazer. Olha só, nem errei, cara. Foi muito fácil. Depois eu vim com um batom laranja, tá? Porque eu tenho muita olheira e também eu passei um pouco aqui no bigode, porque às vezes quando a gente passa base fica esverdeado ou então acinzentado. Fica estranha a cor, então eu passo o batom laranja aí também pra ficar tudo ok. Depois eu já vim com a base. Essa é a base da Ruby Rose também. Que novidade, né? É tudo Ruby Rose. E essa base, ela dá certinha no meu tom de pele, cara. E eu venho aplicando com a esponjinha molhada de novo. Depois eu vim com esse corretivo da Tracta. Finalmente uma coisa que não é da Ruby Rose. Eu deixei ele secar um pouquinho, pra daí eu vim esfumando ele com a esponjinha. Você vê que dá uma melhorada. Cara, se eu não tivesse passado aquele batom laranja, você ia ver como é que ia estar escura ainda. Mesmo com o corretivo, ainda ia estar meio arroxeada essa área. Depois eu venho com um pó translúcido, que é da Luisance esse.
E eu pego bem pouquinho, tá? Eu não faço baking, não pego aquele monte de pó e coloco no rosto. Às vezes eu nem assento com pó, sinceramente. Aí por isso que eu passo só um pouquinho de pó, só pra dar aquela segurança, sabe? Que você passou um pó, então você fica até mais tranquila, sabendo que tem um pó na sua cara segurando tudo. Então eu passo só um pouquinho, tá? Pra não ficar tão seco também. Senão eu acho que a textura da minha pele já não fica tão bonita, principalmente aqui embaixo dos olhos. Depois eu venho preenchendo minha sobrancelha com esse lápis da Avon que tá acabando. Meu Deus do céu, eu tenho que comprar outro. Sério, eu uso esse lápis há muito tempo e ele durou bastante, eu acho. Eu acho também que eu já acostumei com minha sobrancelha dessa cor e eu acho que não fica tão estranho. Mesmo sendo da cor diferente do meu cabelo, eu não me incomodo. Depois eu venho fazendo o meu contorno, ele é um tom mais quente, e daí eu passo no meiozinho da bochecha, sabe? Eu meio que traço uma diagonal da ponta de cima da orelha e vou descendo, sabe? Uma diagonal. Então eu faço o contorno aí nessa diagonal, da ponta de cima da orelha até o meiozinho da bochecha. E daí eu passo também o contorno no final da sombra, sabe? E já dou uma esfumada ali com o contorno da bochecha que a gente fez. Eu acho que deu um efeito bem legal. E depois eu faço também um contorno, já vou começando o contorno do nariz, começando ali, ó, passando no canto interno dos olhos, porque ajuda a esfumar, ficar mais esfumada ainda essa sombra que a gente passou e também já é um começo ali pra você fazer o contorno do seu nariz, tá? Eu fiz um contorno bem simples do nariz, porque eu nem lembrei, na verdade, de fazer, sabe, aquele contorno que deixa o nariz super fininho? E eu já tinha passado pó, então eu não ia mexer, não. Então eu apliquei um pouco do contorno no dedo e só fui dando batidinhas ali, traçando uma linha reta. E depois eu esfumei tudo e ficou um contorno bem leve. Depois eu passei o iluminador aí na pontinha do nariz, não tão na ponta, sabe? Mas na ponta do nariz e aqui em cima do ossinho ali entre os olhos. Depois eu passei com o dedo mesmo assim embaixo do nariz, sabe? Pra dar uma arrebitada maior. E depois eu já venho aplicando a sombra mais escura que a gente usou na maquiagem pra fazer a parte de baixo dos olhos, que é aquele vermelho escuro da paleta da Ludurana. Depois eu vim com o marronzinho que eu usei pra esfumar essa mesma sombra. Depois eu vim com o rosa que a gente usou e coloquei aí no cantinho de baixo aí, nos olhos. Depois eu voltei com aquele dourado que a gente usou e passei aí no cantinho dos olhos para dar aquele ponto de iluminação. Não usei iluminador, o mesmo iluminador que eu usei no nariz, eu usei a mesma sombra que a gente utilizou. Depois eu vim com o blush, e com o blush eu procuro tampar um pouco mais as minhas olheiras. Então eu acabo subindo um pouco o blush, meio que dando uma espalhada ali, sabe? Ajuda a disfarçar esse arroxeado aí. Depois eu vim com uma máscara de cílio. Minhas máscaras de cílios preferidas são as da Avon. E agora chegou a hora do batom. Eu passei esse batom aí, que é uma cor que não é tão chamativa, porque o nosso olho já estava bem colorido. Então eu queria uma coisa mais neutra, mais nude, sabe? Então eu peguei esse batom aí e eu passo o batom também aqui, ó, no arco do cupido, tá? Pra deixar mais arredondado, sabe? Pra dar um desenho diferente pra minha boca.
E agora vamos colar os cílios postiços. Eu passei a cola primeiro no meu olho porque a gente não tinha feito delineado, então ia ser super difícil de colar os cílios e deixar ele perfeito no olho. Então passei a cola ali como se fosse um delineado mesmo e colei os cílios. Foi bem mais rápido e simples, mas depois foi um trabalho para tirar essa cola, porque ficou a cola nos meus cílios. Não é muito indicado fazer isso, eu sei. E foi isso, gente. Essa foi a maquiagem. Eu acho que ficou, sabe, não ficou aquela coisa muito chamativa, mas ficou uma coisa colorida. E esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!